Você sabe o que os trens magnéticos de alta velocidade, a pasta de dente, o tratamento de água, os painéis solares, tomógrafos e turbinas de aviões têm em comum? São exemplos da utilização final dos produtos da Alcoa Poços de Caldas. Na fábrica são produzidos aluminas e hidratos, tarugos e lingotes de ligas a partir do alumínio e sucata, e o pó de alumínio, única unidade da Alcoa no mundo a fabricar este importante produto. Alcoa, transformando potencial em progresso verdadeiro. E o KDP, de certa forma, ajuda pessoas como eu a entrar de alguma forma no mercado. Liberdade que a gente precisa para trabalhar. Eu realmente entendi que eu era uma escritora. Faz com que eu tenha tranquilidade de escrever sem me preocupar com e amanhã? Eu vou para o KDP. Nem pergunto mais, nem me preocupo mais. Olá, boa noite. Chegamos então ao final deste Flipossos. Já estamos na última mesa das salas gerais. O Flipossos é uma realização da GSC Eventos Especiais com a Secretaria Especial de Cultura e com o Ministério do Turismo. Mas ela não seria o que ela é se não tivesse as pessoas que acreditam nela, que acreditam no Flipossos, no Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. E para este Flipossos virtual, eu quero agradecer as editoras que fizeram a co-curadoria das mesas. Estas editoras são a Círio Alvim, Brasil Publishing, Collie Books, Madre Pérola, Martins Fontes, Mil Caramiolas, Oficina da Raquel, Piraporiando, a Editora Planeta, Grupo Editorial Record, a Rocco, Amazon KDP, a Sextante, Edições Sesc e a Rota Imaginária. Um grande obrigado a todos. Eu quero agradecer também ao Polígono Sul Mineiro do Livro, que ajudou a gente com diversas mesas, levando o Sul de Minas, fortalecendo isso do Sul de Minas, até porque este ano nós abrimos o ciclo Território Literário Sul Mineiro, que foi lançado nessa edição do Flipossos Virtual, e é um conjunto de atividades sugeridas pelo Polígono Sul Mineiro do Livro, para enfatizar a importância da leitura no sul de Minas Gerais, seus inúmeros autores, do passado, do presente e esses que estão sendo criados agora, e ainda tem como missão fortalecer Poços de Caldas, que é o maior celeiro de autores, escritores da região, a candidatura da Unesco para integrar a Rede Internacional das Cidades Criativas, se tornando assim a primeira no âmbito da literatura no Brasil e a segunda em língua portuguesa no mundo. Clica no banner aqui embaixo e saiba mais sobre isso e apoie Poços de Caldas, avante Poços de Caldas. E quero agradecer também a Alcoa, que patrocinou através da Lei de Incentivo à Cultura, acredita na literatura como mudança, como cultura. Muito, muito obrigada. Vamos falar, então, dos dois concursos que estão abertos. O primeiro é o concurso estudantil 2022, Letras e Música, a Sinfonia da Literatura. Esse concurso, ele é para as escolas públicas e particulares aqui de Poços de Caldas, e é um sonho que ainda a gente consiga fazer nível Brasil, atingir a nacional mesmo, para a gente fazer esse concurso. Os alunos, eles fazem um desenho ou uma redação em cima do tema do Flipossos deste ano. Maravilhoso. Professores, incentivem seus alunos a participar do concurso estudantil. E o outro concurso é o primeiro Prêmio Literário Nacional para Escritores Independentes. A gente tem o apoio da KDP, tá? Ele vai ser este ano, tem uma categoria especial para os escritores poços caldenses e sumineiros. Entre sobre o Flipossos, aqui em cima, sobre o Flipossos, é só entrar e você vai ver o regulamento dos dois concursos que eu acabei de falar. Ok? Então, vamos agora para a mesa final deste Flipossos, literatura escrita por mulheres, o processo de criação literária, que foi um oferecimento, aliás,
do Polígono Sul Mineiro do Livro, com Dalila Cruvinel, Dora Borges, Luciane Madri César e Bárbara Massanares. A mediadora dessa mesa é a Beth Brockelman. Vamos lá? Muito obrigada a todos, e é isso aí. Satisfação imensa estar com vocês neste momento tão especial para a FESMIL, e essa mesa que vai tratar da criação literária, nada mais importante do que também traduzir em miúdos na palavra daquelas que têm esse dom e esse costume. A trajetória de vocês é admirável, então eu me sinto muito honrada de ser mediadora desta mesa. E eu lembro, quando estava me organizando para ser mediadora, lembrei das palavras de João Cabral de Melo Neto sobre a criação poética. E brevemente vou compartilhar a minha lembrança. O João Cabral, ele dizia o seguinte, que há 2 tipos de criação literária. Ele dizia dele próprio que ele não tinha inspiração. Ele era muito vazio por dentro, modéstia dele. Mas ele era um poeta da composição. Então, ele construía os seus textos, os seus poemas. E ele dizia, diferentemente de Manuel Bandeira, de quem ele era primo, o Bandeira, para ele, era um poeta inspirado. Então, eu acredito que vocês poderão falar largamente das suas experiências nesse sentido, da inspiração e da composição. E, com certeza, nas 2 frentes, porque as 2 frentes comungam, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Beth Brockelman, trabalho no Unifeg, em Guaxupé, um centro universitário da Fundação de Ensino, de lá. Eu trabalho na área de língua portuguesa, literatura e comunicação social. Eu sou especialista na obra de João Guimarães Rosa. E, então, também me sinto à vontade para falar de composição e inspiração, né? Tenho uma trajetória de pesquisas na linguística e na literatura. Bem, o que interessa, então, é ouvi-las. E eu passo a palavra à nossa querida Dalila Cruvinel, tão bem representada à frente da FESMIL, com mão muito firme, essa coragem, essa graça, e sempre aberta a essas novas modalidades, né? Nós estamos aqui num formato diferente, na Flipossos. E esse formato, com certeza, vai nos favorecer não só de modo regional, mas internacionalmente. Então, querida Dalila, a palavra é sua. Obrigada, Beth. Uma boa tarde a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Flipossos, o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, na pessoa e sua coordenadora, Gisele Correia, e também ao ciclo temático Territórios Literários Sul-Mineiros, que tem a curadoria, de Cristina Werneck, que nos convidou para participar dessa mesa. Com grande satisfação, que manifesto esse meu agradecimento, dado a importância desse evento, conforme foi proposto, o processo de criação literário dessas mulheres que aqui estão. No meu caso, traduzir o meu processo de criação, encontro intergeracional. E devido à minha emoção, resolvi não falar de forma espontânea, trazendo o meu texto anotado. Sou filha de imigrantes libaneses. Meu pai, autodidata e cultor da literatura árabe e persa. Fábio, o irmão poeta das letras clássicas, foram as sementes vigorosas da paixão pelos livros, escritores e arte poética. Também nos meus tempos de ginasial, no Colégio Paula Francinetti, aqui em São Sebastião do Paraíso, o professor Francisco Alencar de Assis, lente da língua latina e literatura portuguesa, desempenhou um papel preponderante no processo da escolha pessoal, na percepção de que a palavra liberta e é clarão na expressão do pensamento universal.
recria realidades, guardiã de memórias atemporais. Esses 3 pilares de sustentação é o ponto de partida à busca e ao encontro de extrair do avesso do homem os profundos enredos escondidos. Maio 1984. Convidada a membro correspondente à Casa do Poeta em Londrina, Paraná, inicio a festivais, concursos de poesias e trovas, murais, antologias, coletâneas, publicações em jornais e revistas, participação ativa em eventos culturais. O livro solo ainda é um sonho distante e só chega em 1997. Cantiga para as Rosas, o primeiro publicado pela Andarilha de Estâncias Estelares, da lágrima brincando nos olhos do universo, da cosmonauta aprendiz em radicidade, buscando as portas de Xangri-Lá. O cuidado com a métrica, com a rima, empresto de Cora. Cuidado com a rima pobre. Mediterrâneo chega em 2003, em parceria com os 8 netos, ilustradores mirins, é o toque na celebração do novo tempo. Até aqui, a poesia clássica sobrepunha-se gloriosa no encanto de deixar a caneta rolar pelo papel em quadras e tercetos. Os 2 tercetos finais, de alma e verso, que constam no meu livro Mediterrâneo. Na poeira de crepúsculos dourados, teço rendas, filigranas de um fado, panteísta de notáveis universos. Uma alma buscando o infinito, cinzelando outras almas de granito, em almas iguais à minha, alma e verso. Também no poema Veneza, os 2 tercetos finais. Negros cisnes, gôndolas deslizando. Ouço Vivaldi, violindos orquestrando a saga de Marco Polo, o mercador. A névoa chega, baixa, envolvente. Europa abraça-se Oriente, no sonho irreal e sedutor. 2008. Uma longa pausa, a perda e a espera até 2015, quando chega Marés, percorrendo novos caminhos, descobrindo rotas e veredas, livres no lapidar de formas e no soltar o barco à mercê das ondas, sem âncoras. Uma nova abordagem, uma nova escolha, os poemas curtos, livres, soltos, além do horizonte, em paralelo com as marés. Uma mudança brusca, o estilo liberto, sem amarras. Também experimento a parceria, experiência válida na arte de enxergar a vida pelos olhos de outros. Apenas alinhavadas, experiência guardada com apreço e gratidão. Paralelas e Ciranda, 2017-2018. A jornada literária continua. Em 2017, chego à Academia Paraense de Cultura, escola da mais alta cátedra, valiosa guardiã dos mistérios da arte. Acadêmica efetiva, cadeira 10, patrono Antônio Frederico de Castro Alves. É a conquista parâmetros, a cultura captando do âmago humano as diferenças desafiantes, fixando-se nas ações com vigor do pensamento. 2019-2021. 2 livros, Versos Quebrados e Clave do Tempo. Esse último, fruto da pandemia. Monólogos em dias de chuva, em conversas comigo mesmo. Pequenos poemas e reflexões. Também um livro especial
comemora o bicentenário de São Sebastião do Paraíso, no ano de 2021, Efemérides Paraísense, no qual participo com um grupo de 6 escritores. No momento atual, 2 livros estão a caminho: As Fábulas Recontadas, livro infanto-juvenil, e O Memorialista Histórico da Família Miripe Cruvinel. A escrita brota de um lugar desconhecido, uma força incontida. Não sabemos onde vamos chegar, porém, a necessidade de dar voz a sentimentos e inquietações é sempre maior. O tempo está em tudo. Não vivemos só para normas a sobrevivência. Sem o sonho, sucumbimos. Os mesmos sonhos acalentados por nossas predecessoras, as mulheres na literatura feminina, bordando páginas contra o preconceito dos séculos XVIII e XIX. Hoje, pouco conhecidas, dormem à sombra da literatura. Honrada e feliz, ocupa a cadeira 12, patrona Helena Morley, na Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, AFES-MIL, Casa Bárbara Eliodora, em Poços de Caldas. Um sodalício na região sul-mineira, voltado exclusivamente para as intelectuais femininas, uma pleia de expoentes, forjando na alquimia mágica da cultura literária brasileira as mais expressivas letras. Concluindo o meu processo de criação, como experiência pessoal, no longo caminho percorrido. A experiência poética desafia a cronologia. Esquecemos do tempo que nos envelhece, com um olhar diferente sobre tudo e sobre todos. O embate é duro e desgastante. Esquecer o tempo, eis a questão. Ser poeta é desvendar fronteiras, transcender a alma em versos, fazer do verso universo, cantar pela vida inteira. Obrigada. Nós agradecemos imensamente as palavras da Dalila, que nos contou o seu percurso literário desde 1984, recheado de muitas emoções, muitas superações, e com certeza eu vi na sua fala o verso de Drummond, que diz: o que é um poeta? Um poeta é um certo modo de ver o mundo, de entender o mundo, com uma sensibilidade aguçada. Então, feliz de nós que podemos ouvi-la neste momento. Eu, por questão de tempo, eu já passo a palavra para a Bárbara Manzanares, que também vai falar sobre o seu processo de criação literária. Um prazer estar com você, Bárbara. O prazer é meu, queria agradecer o convite, fiquei muito honrada de poder compartilhar da mesa com outras escritoras, né, do sul de Minas. É até difícil falar depois da Dalila, né, que traz aí toda essa história de tanta experiência exercendo a poesia, né, de diversas formas. E fiquei muito feliz com o convite, porque eu acho que o virtual, né, embora o sul de Minas seja pequeno, e às vezes a gente acha que a gente se conhece, que a gente conhece as cidades, assim, é muito vasto e tem muito a ser conhecido. Então, acho que o virtual, ele possibilita esses encontros, né? E enfim, estou muito feliz. Eu já não sou uma pessoa, embora eu seja historiadora, eu já não sou uma pessoa muito cronológica. Às vezes eu fico meio perdida na linha do tempo. Mas eu sou de Paraguaçu, eu digo que sou paraguaçuense, mas na verdade eu fui para Alfenas nascer e morei em Paraguaçu, né? E morei na roça, assim, na zona rural durante muito tempo. E eu vejo que como isso influenciou a minha escrita, porque a gente vai ficando no mato, a gente vai ficando meio fechado dentro da gente mesma, né? Muitas vezes. E acho que a experiência de viver no interior também traz essa coisa para dentro, né? E a gente tem que extravasar de alguma maneira. E comigo foi através da escrita. Então, desde pequena, sempre me interessou muito escrever, assim, era a minha forma de entender o mundo.
e tive a sorte de encontrar alguns professores que estimularam isso, e a escrita sempre me carregou junto. E eu até brinco assim que um dos meus primeiros, um que era para ter sido o meu primeiro livro de poemas, acabou se perdendo aí das paragens de Minas. Assim, eu gostava muito de escrever à mão, tinha um caderno de poemas que gostaria que fosse o meu primeiro livro, mas por essas situações da vida se perdeu num carro, numa situação sequestro relâmpago, e se perdeu por aí. Espero que alguém tenha achado e feito bom uso dele. Mas eu também integro a Academia Paraguaçuense de Letras, já fui presidente, e para mim é muito importante essa posição de sermos mulheres e também ocuparmos esses espaços, né? Que a gente sabe que durante muito tempo a escrita e esses espaços de debate de literatura foram muito voltados a um ambiente masculino. Então, eu acho que é muito importante essa mesa que a gente está fazendo agora, né, de mulheres do sul de Minas também se colocando enquanto escritoras. Também fui mediadora de um clube de leitura voltado a discutir obras de mulheres, que é o Leia Mulheres, fui mediadora por alguns anos, e acho que dessa forma é uma boa maneira da gente ir se conhecendo e também se divulgando. Eu tinha muita vontade de publicar um livro, muita mesmo, assim, era um grande sonho, sempre na listinha dos sonhos o livro estava lá. E em 2018 eu lancei meu primeiro livro, que se chama Maio, que é um livro que basicamente todos os poemas perpassam muito pela questão do outono, é algo muito forte no livro. Geralmente eu não tenho... Eu gostei muito do que a Elizabeth falou no início, né, sobre a composição e a inspiração, e acho que o meu processo de escrita passa muito por isso. Eu acho que a gente está sempre se nutrindo de imagens que vão influenciar o nosso processo de escrita o tempo todo. Eu acho que a leitura do mundo, ela ajuda muito a gente nesse sentido. E isso pela vivência, né? Pela nossa vivência de mundo, pela leitura de livros, pelo que a gente vê de arte, né? Seja um filme, uma música. Eu acho que isso me ajuda muito nesse processo, tanto da inspiração quanto da composição, porque também escrever são recortes. E isso ficou mais evidente no meu segundo livro, que eu lancei o ano passado, que é o Cartografias do Corpo que Canta, que, assim, nesse período de pandemia, fazia muito tempo que eu não tinha uma constância na escrita, e no período da pandemia eu passei a escrever mais e a me observar mais, né? Eu acho que essa questão do corpo, né? No momento que a gente está entre ali 4 paredes, né? A gente tem esse período de reclusão, né? Dentro da própria casa, mas também dentro de si, vivendo uma série de questões, assim, emocionais diante de tudo, né? Que se passou nos últimos 2 anos. Eu comecei também a pensar o próprio corpo nesse processo, né? A leitura do mundo também através do corpo. E como eu bordo, eu comecei a associar esse processo do bordado, né? De pegar a agulha, pegar a linha, pegar o tecido. Eu comecei a estabelecer relações também com o próprio processo de escrita. E essa parte também, quem borda, né? Ou faz algum tipo de manualidade, sabe que faz parte o da gente bordar, cortar, desmanchar, refazer. E eu comecei a fazer isso também no meu processo de escrita. Eu escrevia um poema, deixava ele ali guardado, aí passavam uns dias, eu fazia um outro, e aí eu pensava, bom, parece que esses poemas ficam bons juntos. Então eu comecei a fazer esses recortes também, comecei a alinhavar esses poemas de maneira a criar uma outra coisa. E pensando sempre essa questão do corpo, da vivência desse corpo no mundo, junto a esse processo de escrita, e muitas vezes também nos poemas falando sobre a própria escrita, de alguma maneira. E esse livro eu ilustrei ele, a capa foi ilustrada por mim, e tem algumas outras ilustrações no miolo que são também bordadas e aquareladas por mim. Então, hoje em dia, eu acho que o meu processo de escrita passa muito por isso. De compreender um pouco o que esse corpo está passando no mundo e fazer algo a partir disso. Eu não tinha pensado em ler nenhum poema, mas depois que a Dalila leu, eu fiquei com vontade também de compartilhar, da gente fazer desse momento um pequeno sarau. Então, prometo que vou ser breve, que sei que a gente já se estendeu, e vou ler o poema para vocês, para encerrar minha fala. E esse poema é um que eu fiz pensando sobre isso, de ser mineira, né, de viver nesse território que tem uma ausência de mar, e como que isso também nos atravessa.
Meu corpo se deita na terra e move os braços, como se fizesse anjinhos barrocos para coroar Ifigênia. Uma pomba cristiana brinca no alto do mastro e, em línguas de fogo, me benfazeja e alumia. No fundo da paisagem, os sinos dobram, brincam, lamentam. Eu não sei latim, mas entendo que é chegada a hora. Nascer em Minas é como acolher nas juntas a epifania dos santos, o sobrenatural no que cabe entre o dia e a noite. E de repente perceber que, às vezes, é preciso transpor as montanhas e rabiscar as linhas das mãos para brotar rearranjos. Retiro os metais pesados do plexo, alço o voo. Encontro no mar aberto o milagre do espelho. É isso. Obrigada, gente. Parabéns, Bárbara. Muito lindas palavras, palavras especiais, né? E eu achei interessantíssimo o fato de você falar da arte de bordar, porque a escrita também é assim, né? E, na verdade, acho que nós, mulheres, principalmente, somos múltiplas, nesse sentido de estarmos sempre ocupadas com a mão e pensamento e coração, tudo junto, e fazemos e desfazemos a vida toda. Uma outra observação que me leva novamente, né, não sei por qual acaso, a falar do João Cabral, você diz que guarda os seus poemas, né, e depois você pega um tempo. O poema famoso dele, que é o Tecendo Amanhã, do Galo, né, um galo sozinho no Tece Amanhã, foi feito assim. Acho que vocês sabem disso. Ele escreveu, acho que em período de ditadura militar, e ele guardou esse poema numa gaveta. Depois ele voltava nele durante os anos, e é um poema magnífico, né? Então, acho que também tem isso, tem o momento que a gente escreve, não é casual. Às vezes, os alunos a gente quer que os alunos nossos façam um poema, uma redação em 10 minutos, 15 minutos, não é? E imagina que é assim, o poema, ele é vivência também. Sem dúvida que existe a inspiração, mas ele é vivência, ele é o controle ou descontrole, tem muito por trás das palavras escritas, né? Então, interessante também, você falou sobre o corpo e sobre a ausência de mar em Minas, são elementos muito fortes, né? Sem mar, mas com montanhas, né, Bárbara? Maravilhosas. Bom, a vontade que a gente tem é continuar conversando, mas, pelo tempo, eu vou passar agora a palavra à querida Dora Borges, né? Também uma múltipla, tudo, designer, nem falaria o que ela é, né, gente? Muita coisa, Dora. Então, por favor, Dora, você tem a palavra. Boa tarde. Agradeço ao Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, o Flipossos, na pessoa da sua coordenadora, Gisele Correia, e também ao ciclo temático Territórios Literários Sul-Mineiros, que tem a curadoria da Cristina Werneck, que nos convidou para participar dessa mesa. Externo a minha satisfação e gratidão pelo convite, e sinto-me honrada por participar deste evento, dissertando sobre o tema que nos foi proposto para essa mesa, que é o processo da criação literária dessas mulheres, né, que aqui se encontram. A escrita cotidiana norteia a minha criação literária, a qual tenho prazer de apresentar por meio da leitura do meu texto, que melhor irá expressar a minha fala. Eu acho que eu me expresso mais escrevendo, né? E assim como a Dalila, eu também escrevi para falar para vocês. Escrever, para mim, é um dom nato, que descobri ao ser alfabetizada, e tive a grata oportunidade de lapidá-lo com o passar dos anos. Desde criança, eu fui uma grande observadora do universo que me cercava. Nasci em um sítio, onde tive a primeira infância rodeada de casos da roça, contados pelos vizinhos e pelos meus pais, que se juntavam para um pouco de prosa ao entardecer, no terreiro da sala, iluminados pela luz de lamparina. Em família, havia o hábito de conversa noturna ao pé do fogão a lenha. À época, o meu mundo resumia a tudo que eu avistava ao subir na tábua mais alta do curral, de onde eu gritava para ouvir o eco da minha voz, reverberando atrás da Serra da Saudade. Olhava para o céu
e via o rastro do avião cortando o azul límpido. Ficava tão impressionada que eu sonhava com um aviãozinho caindo na minha mão, feito brinquedo de Natal. A estradinha de terra que chegava ao sítio era a esperança da novidade. À espreita, qualquer vulto que se avistava à distância era motivo de euforia e espera na porteira. Ora o quitandeiro, com a sua cesta de taquara cheia de novidades, ora o comprador de porcos, ora a vizinha, vindo pedir alguma coisa emprestada ou a trazer um agrado. Em cada chegada, mais histórias contadas, e eram tantas histórias que eu comecei a criar as minhas próprias. Na varanda, Maria espia a estrada. O ipê amarelo já floriu, mas Maria não viu. Maria só vê a estrada e espera tudo da estrada, até o dia em que a estrada levará Maria, e eu espiarei o ipê sem flores, a varanda vazia, à espera de Maria. Maria sou eu, e a estrada já me convidava a partir. Tinha um desejo inquieto de ver o que havia atrás da Serra da Saudade. E, certamente, a outra face de Maria permaneceria à minha espera. Do sítio, aos 7 anos, me mudei para a cidade, de onde o meu cotidiano se estendeu um pouco mais além do cenário rural. Escola, amigos, brincadeiras na rua e a descoberta de um outro mundo mágico que saltava dos livros. Desde o primeiro poema, recitado no auditório da escola, em cima de uma cadeira, de tão pequena que eu era, o qual, lembro-me, ser de Olavo Bilac, despertou-me o gosto pela poesia. A biblioteca pública tornou-se meu passeio preferido. Arabella, a bibliotecária, conduzia o roteiro das minhas aventuras. Nesse contexto, cercada de montanhas e serras que se espichavam da Mantiqueira à Canastra, abraçadas pelo Rio Grande, sulcadas pelo Rio São Francisco, envolta por uma natureza abundante, eu cresci e me vi escrevendo sobre esse cotidiano, sempre expandido por novos repertórios que a idade me trazia. Das brincadeiras da mágica Rua Paulo Gama, dos primeiros poemas de amor, das peças de teatro na escola, as redações temáticas, percebia-se que a minha tendência era a escrita literária. A mudança para a capital, para a continuidade dos estudos, marcou um tempo onde a escrita, a mim, passou a ser mais que necessária. Tornou-se companheira inseparável nos momentos de saudade. Foi quando, por meio dela, eu pude melhor compreender esse meu jeito de ser. Em dobro, fui desejada. De dupla, nasci. A natureza me criou e do eco da montanha aprendi a reverberar os meus sonhos. Pequeno ficou o mundo do lado de cá da Serra da Saudade. Então parti. Parti e deixei o meu chinelo de tiras na varanda. Do curral, senti saudades do embaldar do leite, nas manhãs de orvalho gélido, no inverno cortante. Do terreiro, eu guardo a lembrança do café secando ao sol. Da casa, o amor de mãe, o bolo de fubá e o rádio de pilhas. Mas eu vim. E cá estou, a ver de perto o avião que deixava o rastro misterioso no céu, a desencantar-me com as facetas do cobiçado novo, a desejar que mais flores possam brotar nos jardins para que mais pessoas possam percebê-las. Cá estou, e sou um misto da simplicidade de outrora com o afã do desejo de saber. Saber para quê? Talvez para lhe dizer, quando eu voltar. Em uma nova realidade, reaprendi a vida longe das minhas raízes, que, apesar de distantes, permaneciam em mim. A saudade era a maior declaração de amor que o coração silenciosamente conseguia gritar, tornando-se inspiração constante para os meus versos. Outros temas surgiram, como a liberdade, os acasos, o amor, as diversas minas, os diversos mineiros que eu conhecia, os desafios e as realizações. Nas viagens para visitar a família no interior,
O caminho me inspirava a escrever sobre um lindo pôr do sol nas águas do Rio Grande, os verdes de tantos tons, as serras, as curvas da estrada, um sofá velho que repousava debaixo de um abacateiro na parada para o cafezinho. No meio do caminho tinha uma sala de estar bem, debaixo de um abacateiro, que sustentava orgulhosamente um balanço de pneu e espiava o tempo passante nas rodas da estrada. Tantos reencontros e despedidas no seio da família, o carnaval tradicional da cidade, as lindas pracinhas bucólicas, os quintais, o abraço dos amigos, enfim. Por anos vivi essa dualidade, capital-interior, registrada no meu bloco de escritos com uma caneta lilás. Outra importante inspiração para a minha criação literária é a fotografia. Para mim, uma grande aliada da poesia. Eu gosto muito de fotografar e eu reconheço nesse hábito a materialização visual do meu sentimento pelo mundo que me circunda. Em um longo período, escrever tornou-se para mim um vício. Eu esperava ansiosamente poder estar no silêncio do meu quarto para o encontro com a escrita e comigo mesmo. Muitas vezes, em lugares inusitados, como em um ônibus urbano, no metrô, na sala de espera para uma consulta, eu puxava o meu bloco pequeno que trazia na bolsa e registrava a história ou a poesia que queria saltar para o papel. Após 3 décadas na capital, decidi voltar para o interior. O desejo de saber foi realizado. Era tempo de contar o que prometi. Da janela, a espera se findaria, e o encontro da Maria que ficou com a Maria pródiga estava marcado. O ipê, por certo, estaria florido, e a estrada que a levara a trazia de volta. Na bagagem, muito aprendizado e uma visão madura do mundo foram a base para um projeto novo de vida. Na terra natal, em Cássia, Minas Gerais, aos poucos, a alma foi se acomodando e o cotidiano tomando assento, também na nova fase da minha produção literária. Cheguei com o compromisso de iniciar a escrita de uma biografia, que inevitavelmente me levou a inaugurar um tempo de reflexão e busca de novos caminhos, onde eu pudesse me dedicar ao que eu mais amava fazer, escrever. Caminhos esses que me levaram para várias regiões do Brasil, seguindo o curso dos Andes, do Prata, do Centro-Oeste para o Nordeste e em navegações virtuais, alcançando as águas do Sul, os pampas gaúchos e me conectando com outras linguagens literárias Brasil afora, escorregando para as suas franjas latino-americanas. Em meio a convites para participar de eventos literários, feiras de livros, academias de letras, recebi um muito especial, para ser uma associada efetiva da recém-fundada Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a AFESMIL. Sou ocupante da cadeira 26, com a patrona Albertina Castro Borges. Além da alegria de me sentir honrada por esse convite, estava o grande desafio de participar de um universo tão rico e produtivo como o da literatura sul-mineira. Nesse extraordinário momento da minha vida literária, eu tenho me dado conta de que a minha escrita cotidiana sempre foi e é influenciada por características regionais, por legados de escritoras sul-mineiras, pelas tradições, pela gastronomia, o artesanato, a genealogia, a religiosidade e por acontecimentos dantes não valorizados por mim e que me abriram horizontes para uma nova visão literária como fonte transformadora. Escrevo o mundo que vejo lá fora, visto do mundo que alimento cá dentro. A poesia sustenta as minhas crenças e a criação literária norteia a minha caminhada. Escrevo porque as palavras saltam de mim como estouros de pipoca e depois se acalmam no debruçar das linhas. Escrevo porque tem sentimentos que não se expressam em quimeras de prosas perdidas nas esquinas da vida. Escrevo porque a inquietude de uma busca maior alimenta a minha alma. Escrevo porque sou gota e teimo em virar mar.
Obrigada pela oportunidade de falar de algo tão importante para mim como é o exercício da literatura. Que lindo, Dora. Né? Fiquei muito emocionada com a sua fala. Você remeteu a vários momentos à história de Guimarães Rosa, as vivências dele, que eu conheço, posso dizer que eu conheço bastante, né? Eu estudei profundamente a obra e a vida dele. E desde essa raiz sua, né? Você nasceu em zona rural, nasceu num sítio, Cássia e Cordisburgo não são tão próximos, mas é o mesmo tipo de vínculo do qual ele nunca se desligou. E eu me lembro de uma entrevista, das únicas que ele concedeu, perguntaram a ele por que ele nunca escrevia sobre Belo Horizonte, sendo que ele se mudou para lá por cerca de 10 anos de idade. Aí ele diz, quando a cidade for saudade, escreverei sobre ela. E, na verdade, pouquíssimas linhas mesmo sobre a capital. Acho que não quer dizer que ele não tenha gostado da experiência cidade grande, mas é o vínculo, né? Eu acho que é a raiz mesmo rural. Outra coisa que é muito dele, o bloquinho de anotação, né? Que você citou, ele também carregava e anotava. E essa observação sua da fotografia eu achei fantástica. Certa vez também eu estava em Cordisburgo numa mesa com um fotógrafo da revista Época, né? Fotógrafo Germano Neto. E ele fez uma fala sobre Guimarães Rosa. E na abertura ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele afirmou que se Guimarães Rosa não fosse o maior escritor da literatura brasileira, seria o maior fotógrafo. Quando você falou, eu lembrei muito disso, porque você também tem essa parte forte, né, de design gráfico. E por quê? Porque o Guimarães tinha essa observação do real muito próxima, né? Então nunca era também algo sem essa minúcia. Então por isso que o texto dele é tão denso, tão rico. Então eu fiquei muito encantado com as suas palavras, me lembrei dele o tempo todo, né? É uma maneira de eu entender a literatura, sim, uma base comparativa. Fiz isso muito tempo. Mas maravilhoso assim, observar a sua emoção, seu vínculo. Então, desejo que você prossiga aí nessa estrada, né? Com muitos ipês amarelos. Bom, preciso passar a palavra para a querida Luciane Madri César. A gente tem vontade de falar bastante, não é? Tantos assuntos, mas vamos ouvir a querida Luciane sobre o seu processo de criação literária. Por favor. Olá, eu estou muito feliz de estar participando aqui. Eu agradeço demais a FESMIL, que me proporcionou, né, participar aqui, e da Flipossos, que é uma feira que eu participei, assim, como visitante, né, vários anos, e, assim, para mim é um sonho aqui estar aqui junto. E a FESMIL também, que é essa coisa de ser uma acadêmica, né, isso dá uma coisa boa na gente, né. Eu comecei a minha escrita ainda criança, né, eu sou filha e neta de escritores. O meu avô escrevia poemas, dirigia teatro, escrevia crônicas no jornal, numa coluna que se chamava Conversa com o Barbeiro. E ele ia para minha casa aos domingos, né, e declamava seus poemas, e a gente sempre conversou muito de literatura, né. O meu pai também escrevia, sempre escreveu, compunha músicas, então, assim, a minha casa sempre foi um lugar de cultura, de arte, de literatura, né. E eu fui crescendo dessa forma. Então, assim, o meu avô gostava muito de escrever sonetos, então um dos primeiros poemas que eu me lembro de infância que eu tenho escrito, assim, já perdido, mas é uma lembrança, assim, muito, né, antiga, foi uma tentativa de soneto, quer dizer, eu já comecei tentando fazer um soneto. E porque era o que eu comecei a conhecer logo de cara, né. Eu sou de São Paulo, mas o meu pai, o meu avô, a família do meu pai é de Três Corações,
Eu nasci em São Paulo, morei até os 17 anos em São Paulo, e depois vim estudar em Três Corações. Então, assim, ao contrário das meninas aí, a minha experiência de infância é justamente o contrário, é a experiência de cidade grande, né? E escrever era para mim também uma forma de companhia, porque eu sou filha única de pais que trabalhavam o dia inteiro, um apartamento pequeno, sem quintal, sem vista, sem nada. Então, escrever para mim era também uma forma de conversar, né, com alguém, de ter uma companhia. E depois que eu vim para Minas, eu continuei escrevendo. A vida não me levou para o caminho da literatura, eu fui ser bancária, né? Trabalhei na Caixa por 28 anos, mas eu continuei escrevendo, e no interior eu tive a oportunidade de participar de vários concursos literários, né? Então, principalmente com contos, né? Eu gostava muito de escrever contos nessa época, e ainda gosto, né? Mas foi quando eu comecei, foi por causa dos concursos que eu comecei a me aventurar pelo conto. E o retorno foi bom, né? Algumas vezes eu premiei, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, e isso foi me incentivando, então eu continuei a escrever. E fui nessa toada, assim, de ir escrevendo de vez em quando, né? Quando dava o tempo, né, da vida da gente, que trabalhando em banco, criança pequena, né, tudo isso a gente escreve quando dá, né? E eu me aposentei em 2017, e aí resolvi embarcar de cabeça, né, na carreira que eu gostaria de ter tido a vida inteira, que é a carreira de escritora. Então, aí eu comecei, publiquei um livro de poesias, publiquei um livro de contos, né, recolhendo esses contos que eu já tinha escrito. Comecei a escrever alguns livros infantis também, então eu tenho 2 livros infantis publicados, e tenho muita coisa engavetada. Então, assim, eu estou de um ano para cá num processo de desengavetamento de textos, né, de coisas que eu escrevi, e me organizando. Ai, meu Deus. E me organizando para publicar o que eu já tinha escrito, né? Sobre o meu processo literário, sobre o meu processo de criação, né, eu tenho 3 formas de criar, né? A inspiração é uma coisa que, principalmente para a poesia, é uma coisa que me assola, assim, a qualquer hora, a qualquer momento. Já acordei de madrugada e escrevi um verso inteiro. Então, eu estou sempre com papel e lápis, né? Que, inclusive, é uma coisa também que eu não consigo me adaptar a digitar. Parece que me trava no primeiro momento, né? Então, eu escrevo tudo, né, com a mão, tudo que vai vindo, né, naquele turbilhão, assim, eu escrevo tudo à mão. Aí eu leio para o Word, né, para o processador de textos, que agora ele tem essa característica de você poder digitar, né? E depois ali eu vou trabalhando, porque eu acho que isso acontece muito, né? A gente tem um primeiro momento, acho que foi falado aí, né? A gente tem um primeiro momento do texto ali, que você coloca ali, e depois você trabalha em cima daquilo, né? E aí você vai ajeitando tudo e colocando as palavras, tira aqui, põe ali, né? Recorta, como disse a Bárbara, né? Faz o bordado ali dentro ali do que tira os excessos, coloca mais um pontinho e vai arrumando, né? Então, esse processo de criação é um dos processos de inspiração, né? O segundo processo é o do dia a dia, do cotidiano. Eu tenho até um projeto que eu comecei, também está parado, meio engavetado, que eu comecei a observar que eu, às vezes, estava andando na rua ou andando de ônibus. Eu sempre viajei muito de ônibus, né? Muito recentemente que eu dirijo na estrada, então eu sempre viajei muito de ônibus.
E no ônibus a gente ouve muita conversa, muitas vezes pedaços de conversa, porque com o barulho do ônibus, às vezes você ouve um pedacinho, né? E aí eu ouvi um pedaço aqui, um pedaço ali, e eu observava que eu ficava ali pensando, né? O que poderia ser aquela conversa. E eu comecei a escrever, né? Então, por exemplo, ou passando na rua, às vezes, por exemplo, eu passo e a pessoa fala assim, nossa, então, depois daquilo, ela nunca mais falou comigo. E aí, dali, eu crio, né, uma história. Então, esse é um projeto também que deve se chamar Fragmentos. E a terceira forma é a pesquisa mesmo, porque muitas vezes eu escrevo com algum tema, principalmente crônicas, né? Às vezes me pedem uma crônica, ou mesmo eu quero falar de algum assunto, né? Eu tenho um blog, né, que eu escrevo crônicas, e às vezes eu quero falar de algum assunto, mas me falta, né? Alguns detalhes, alguma coisa, então eu vou lá pesquisar primeiro, né, para poder escrever com propriedade. Então, são essas três formas de criação, elas se misturam na minha criação. E é isso. Muito bom, Luciana. Nossa, muito interessante o que você falou, né? E eu achei, assim, interessante você lembrar também a importância da gente ser acadêmica nesse momento, né? Todos nós que estamos aqui participando, a importância da academia para nós e também o trabalho de divulgação, né? Porque pensem vocês, né? Nós temos tudo isso na nossa vida que nos acrescenta e nos agrega desde sempre através da literatura, seja poesia, seja prosa. E quantos brasileiros, quanta gente não tem isso? Né? Eu percebo que, às vezes, eu me empolgo lendo um conto, lendo um poema, e alguns alunos querem saber que hora que é o intervalo. Nossa, professora, tem muito ainda, né? Às vezes nem sabe que tem outra estrofe. Então, eu falo, mas por que será que esse milagre não acontece para todo mundo? Então, acho que é uma responsabilidade grande da FESMIL levar esse conhecimento, mas levar com prazer, com encantamento, não só a parte técnica, a parte operacional, né? Gostei muito também da sua fala, quando você diz da sua infância de menina sozinha, e me remeteu muito a Cecília Meirelles. A Cecília também teve uma vida em que os livros significaram amigos, né? Ela fala muito do gato, das plantas, ela morava com a avó, e é uma maravilha isso, né? Então, hoje a gente tem esse lado também para pensar, né? Que é um tipo de carência, no seu caso aí também, por ser filha única, né? Os pais ocupados. Mas o quanto que a literatura pode suprir, pode adicionar para nós, né? E gostei dos 3 elementos que você cita aí como fonte de inspiração e de criação. Achei que você é muito organizada, Luciane. Eu não tenho essa organização, né? Você tem o blog, você tem o projeto, e você acorda para escrever o verso. Então, acho que você tem aquilo que disse lá o João Cabral nas 2 frentes, né? Você tanto compõe, organiza, seleciona, agrupa, tudo bonitinho, mas você também tem inspiração, né? E legal você ser bancária, porque é uma área mais das exatas, né? Números, eu, por exemplo, com números, eu não sou muito assim, não é bem a minha praia. Mas eu achei formidável você nas 2 frentes e agora poder se dedicar à literatura. Então, essa mesa mostra o quanto que vocês são múltiplas, né? Quantas experiências vocês contaram aqui, diversas, né? E eu entendo que são recortes, principalmente a dona Dalila, né? Tanta experiência, ela é 1984 até hoje, e quanta coisa fez, e quanta coisa fará, e está ainda trabalhando. Então, acredito que a sociedade nossa, muito de consumo, muito de imediatismo, e do ela precisa das lições que a literatura permite, né? Então, é um desafio para nós da FESMIL levar isso. E a Flipossos, essa organização fantástica, né? Então, a qual
nós devemos um agradecimento por estarmos aqui hoje participando dessa mesa, né? Eu como mediadora. É um evento que deve cada vez mais se tornar maior, mais abrangente e cativar mais pessoas, né? Muita gente pensa no cativar como cativeiro, né? Porque são próximos, mas eu acho que é um cativeiro muito bom, se é que a gente pode usar essa expressão, né? Porque nós estarmos aprisionados, mas conquistarmos uma liberdade de outras coisas, né? Nós estamos vinculados a algo que nos acrescenta, né? Nos ilumina. E a literatura, ela sempre tem algo novo a nos dizer, né? Mesmo os textos já escritos, já lidos, quando a gente relê, são outros textos. Mesmo os nossos, vocês sabem disso, tá? Então, é uma sabedoria, sim, que acho que não se iguala a outra, embora a gente tenha muitas artes, e vocês também mostraram essas artes todas, tá? Imagino que este horário nosso, né, da mesa está se encerrando, e eu queria saber se alguma de vocês tem alguma palavra a mais para dizer, né? Estamos nos minutos finais. Podem usar a palavra para isso, se vocês quiserem. Fazer algum comentário, algum agradecimento breve, esse é o momento. Eu queria agradecer mais uma vez e espero que essa nossa conversa, né, se estenda para além de hoje. Muito obrigada, gente. Até. Também agradeço, né, por ter feito parte dessa mesa com todos vocês, né? Vi, assim, histórias brilhantes, né, de cada uma, e algumas que até se convergem, né? Eu vendo ali a Luciane falando da escrita do cotidiano, né? Eu também fazia isso. Vi o pessoal num ponto de ônibus e ficava pensando, o que eles vão falar agora? O que eles estão fazendo? Eu exercitei esse lado. Então, é um aprendizado, agradeço imensamente por ter participado e com muito orgulho, né, de estar aqui com vocês. Parabenizo a todos também e agradeço a oportunidade do Flipostos. Eu também agradeço a todos. Foi muito bom, prazeroso estar com vocês, né, Dora? Bárbara, a Lu, que nós já nos falamos por telefone, né, Lu? E a poesia me encanta muito. E foi um prazer ouvi-las contar a trajetória de cada uma. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E, como a Bárbara disse, que se estenda por mais vezes essa nossa oportunidade de contato. Um prazer muito grande. Obrigada a todos. Também. Uma boa tarde. Boa tarde. Gente, então nós vamos encerrar essa mesa, né? Encerramos aí de uma forma brilhante. Agradeço imensamente a participação de todas, a contribuição, e esperamos repetir, sim, a experiência de hoje, em eventos semelhantes, em conversas semelhantes, em outras oportunidades dentro da Flipostos. Então, devemos agradecer a essa organização que nos permitiu reunir aqui. E o quanto antes, talvez, a gente possa se reunir dessa forma virtual ou presencialmente. Então, fica o meu agradecimento a todos, agradeço profundamente por vocês partilharem as suas experiências de vida e literárias. Até mais.